Olá, hoje é segunda-feira, dia 28/3/2022 e eu tenho falado aqui, eu não preciso me demorar nessa repetição. Nós temos lido aqui em conjunto, em Lagoinha Castelo, em Lagoinha Toronto, a Bíblia, e temos feito um esforço para fazer essa leitura de maneira sequencial, de maneira recorrente, para que ela possa nos edificar. E nós estamos hoje no texto de Mateus 15. E todos os dias nós demos um capítulo por dia e todos os dias nós fazemos aqui um pequeno estudo, coisa breve, para edificar você sobre um trecho do texto do capítulo que nós estamos lendo. Então hoje, em Mateus 15, nós vamos ler Mateus 15 do versículo 1 até o versículo 20. O trecho é um pouco maior, mas nós vamos fazê-lo aqui para que a gente possa fazer uma reflexão junto. Então alguns fariseus, mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna um homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Se vocês ainda não conseguem entender, será que vocês ainda não conseguem entender? Versículo 16, perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O texto, quando nós estamos fazendo a leitura juntos de Mateus, e nós temos observado que a oposição a Jesus vem crescendo. E essa oposição a Jesus, que vem crescendo dos mestres da lei, começa a se manifestar de diversas formas e de diversas maneiras. Mas, geralmente, o questionando em relação ao cumprimento da lei, a um cumprimento cerimonial da lei. Então, seja quando ele está pregando, seja quando os discípulos estão fazendo alguma coisa, quando a gente já leu, por exemplo, sobre o sábado. Aqui, por exemplo, os discípulos não terem lavado as mãos por comer. Os fariseus começam em múltiplas instâncias, em múltiplas ocasiões, melhor dizendo, questionar a Jesus em relação à lei. E a nossa reflexão aqui veja que ponto a religiosidade dos fariseus chegou. Veja que no versículo 2 diz assim: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Olha o grau de religiosidade que os fariseus chegaram, ao ponto de questionar Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos. Um ato mínimo, como se lavar as mãos afastasse alguém de Deus, como se não lavar as mãos afastasse alguém de Deus, como se não lavar as mãos fosse algo que tornasse alguém impuro. E Jesus vai dizer, explicando aos seus discípulos, que o que importa é o coração. Isso não significa que a lei era ruim.
É importante dizer, se nós voltamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos 5 a 8, o Senhor diz assim: vejam, agora, agora eu lhes ensino esses decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando eles ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto esse documento, quanto esse conjunto de lei que hoje lhes dou. Veja que é o Senhor falando a Moisés. E é o Senhor falando a Moisés que a lei é boa, que a lei é importante. O Vitor Fontana vai dizer uma coisa importante, que é o seguinte: ela é boa para quê? Ela é boa para demonstrar sabedoria aos povos vizinhos. O versículo 7 de Deuteronômio, que a gente acabou de ler, versículo 6, melhor dizendo, Deuteronômio 4, 6, diz assim: obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. A lei, ela tinha marcas físicas, sim. Você tinha circuncisão, você tinha o dia de descanso, o sábado em que o povo judeu não trabalhava, mas Deus não queria que esse povo fosse conhecido por esses elementos externos. Ele queria que o povo fosse conhecido pelos elementos do coração. A lei também dizia que o estrangeiro devia ser bem tratado, porque o povo de Israel também tinha sido estrangeiro. A lei falava do ano do jubileu, ou seja, ninguém era escravo perpetuamente. A cada 50 anos, os escravos tinham que ser libertados. Você tinha que devolver as posses de alguma terra de alguém que teve que arrendar suas terras porque se viu numa necessidade financeira para isso. A lei falava do cuidado com o órfão e com a viúva. A lei falava sobre amar a Deus e o próximo. A lei falava sobre diversos elementos de um coração transformado e que, porque é um coração transformado, iria demonstrar sabedoria para os vizinhos. E aí Jesus está dizendo aqui que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é o seu coração mau. Nós precisamos urgentemente entender a essência do Evangelho. E que a essência do Evangelho é que Jesus é o único capaz de vir e nos fazer cumprir os mandamentos dele. Porque ele cumpriu toda a lei. Porque quando a gente lê esse tipo de texto aqui, a gente olha e fala assim: nossa, esses fariseus eram terríveis, né? Vejam a que ponto os caras chegaram. Eles estão falando sobre lavar as mãos, olha que mesquinharia. Jesus vai falar com ele que Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, é só uma honraria com os lábios. Esses fariseus eram terríveis. Nós somos idênticos a eles. Nós somos idênticos a eles. Mesmo dentro da igreja cristã, nós tendemos a adotar práticas religiosas e a gente começa a achar que as nossas práticas, as nossas ações é que levam à transformação da nossa vida, que aquilo que é exterior é que leva à transformação da nossa vida. E às vezes até fazendo coisas corretas, a gente começa a achar que a quantidade de oração da gente é que nos justifica. A gente começa a achar que a quantidade de leitura da Bíblia nossa é que nos justifica. A gente começa a achar que a quantidade de jejum que a gente faz é que nos justifica. E Jesus vai dizer que, no versículo 19, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. O que nos torna impuro é o nosso coração. E o nosso coração precisa desesperadamente ser transformado pelo Evangelho. O Evangelho não é uma coisa que a gente se converte com ele e depois a gente começa a viver a vida cristã seguindo um conjunto de regras. A vida cristã não é seguir um conjunto de regras. Na vida cristã, a gente segue as regras por gratidão. E a gente só vai conseguir entender isso quando nós tivermos a plena consciência que o nosso coração é um coração que precisa desesperadamente de Deus, porque dele procedem maus propósitos, porque dele procedem maus caminhos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos entender todos os dias, sem exceção,
que o nosso coração é mau e que não há nenhum homem com coração bom. Não há ninguém com coração bom. Ninguém é capaz de cumprir a lei. E mais do que não ser capaz de cumprir a lei, nós começamos a fazer igual os fariseus. Nós começamos a emendar uma série de regras, achando que seguir a Cristo é seguir essas regras, porque aí nós vamos ser aceitos. Seguir a Cristo é reconhecer que do coração do homem procede o mal, que o coração do homem é perverso e que ele precisa desesperadamente de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sondar o nosso coração. Que a gente todos os dias possa orar como Davi. Sonda meu coração, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus te abençoe.